A morte, como um predador invisível, já se espreita aos seus pés neste exato momento. Poucos percebem que, quando a maioria das pessoas nota esses sintomas mortais nos membros inferiores, infelizmente, restam-lhes menos de 5 anos de vida. Seu médico, provavelmente, não lhe dirá isso. Condições traiçoeiras, capazes de ceifar vidas, frequentemente começam a se desenvolver de forma imperceptível nas pernas após os 65 anos, quase sem emitir sinais de alerta até que seja tarde demais. Hoje, revelaremos 3 sinais ocultos, mas extremamente preocupantes, em suas pernas que prenunciam uma morte precoce, e detalharemos como você pode revertê-los antes que roubem décadas de sua vida. Anos de pesquisa foram dedicados a estudar o que especialistas vasculares em longevidade sabem, mas raramente compartilham com seus pacientes. As informações a serem apresentadas podem, literalmente, salvar sua vida ou a de alguém que você ama. Você está pronto para conhecer esses sinais de alerta cruciais e soluções simples que podem adicionar 10, 15 ou até 20 anos saudáveis à sua vida? Antes de revelarmos esses sinais vitais, permita-nos contar a história de Howard. Aos 67 anos, Howard era um engenheiro aposentado que se orgulhava de sua atividade e energia. Ele desfrutava de caminhadas matinais e passava os fins de semana cuidando do jardim. Com o tempo, Howard começou a notar que seus tornozelos inchavam no final do dia. É só parte do envelhecimento, ele se convencia. Também sentia cãibras nas pernas ao subir escadas, mas atribuía isso às mudanças naturais da idade. O médico de Howard nunca mencionou esses sintomas durante os exames anuais. Ninguém o alertou de que essas mudanças aparentemente inofensivas eram, na verdade, presságios mortais de problemas graves. 6 meses depois, visitando os netos, Howard desmaiou subitamente na entrada da casa. O diagnóstico foi chocante. Um coágulo maciço havia se deslocado de sua perna para os pulmões, uma embolia pulmonar que quase tirou sua vida. O médico da emergência disse algo que o abalou. Os sinais de alerta estavam em suas pernas há meses. Se alguém os tivesse reconhecido, isso nunca teria acontecido. Howard passou 3 semanas no hospital e gastou milhares de dólares em contas médicas. Tudo isso aconteceu porque ninguém lhe falou sobre os 3 sinais de alerta cruciais que compartilharemos hoje. Agora, vamos aprofundar o que são esses sintomas mortais nas pernas e como você pode notá-los antes que seja tarde demais. Sinal de alerta 1. Inchaço persistente que não desaparece. Seu tornozelo ou panturrilha ainda parecem inchados no final do dia, mesmo depois de descansar? Você sente que seus sapatos ficam mais apertados à noite? Se suas pernas permanecem inchadas ao acordar, um assassino silencioso pode já estar se desenvolvendo em seu corpo. Especialistas vasculares da Johns Hopkins Medicine alertam que o inchaço persistente nas pernas indica que seu coração pode não estar bombeando sangue adequadamente das pernas para cima. Essa condição, conhecida como insuficiência venosa, aumenta o risco de eventos cardíacos fatais em chocantes 84% em apenas 5 anos. Mais assustador ainda, um estudo de 10 anos publicado no American Heart Journal revelou que idosos com inchaço crônico nas pernas apresentavam uma taxa de mortalidade por todas as causas 57% maior em comparação com aqueles sem o sintoma. Por que mais médicos não alertam os pacientes sobre isso? Porque, quando a maioria dos médicos percebe o problema, ele já está em um estágio perigoso. Nancy tinha 73 anos quando notou pela primeira vez que seus tornozelos permaneciam inchados após seu jogo semanal de bridge. Pensei que tinha ficado sentada por muito tempo, disse ela. Como a maioria dos idosos, ela atribuiu isso a algo inofensivo. Começou até a usar meias mais largas e sapatos folgados para acomodar o inchaço. Nancy não percebia que seu corpo tentava desesperadamente alertá-la sobre uma condição de risco de vida. 3 meses depois, Nancy foi levada às pressas à emergência, com falta de ar. Os médicos descobriram que seu coração funcionava a apenas 35% de sua capacidade. O cardiologista explicou que o inchaço nas pernas era o sinal mais precoce de insuficiência cardíaca congestiva. Essa condição oferece aos pacientes uma expectativa de vida média de apenas 5 anos, se não tratada. Se alguém tivesse me dito o que aquele inchaço realmente significava, lamentou Nancy mais tarde. Mas há boas notícias. Você pode agir imediatamente para reverter esse inchaço perigoso e, potencialmente, adicionar anos à sua vida. Eu chamo isso de Protocolo 3033, e ele salvou inúmeras vidas. Primeiro, eleve suas pernas por 30 minutos diariamente, posicionando-as acima do nível do coração. O melhor momento é logo após o almoço, quando a retenção de líquidos geralmente começa. Não apenas coloque os pés em um apoio,
isso não é suficiente para criar a diferença de pressão necessária para as veias. Em vez disso, deite-se na cama, colocando 3 travesseiros sob as panturrilhas e os pés. Essa simples mudança de posição pode melhorar a função venosa em até 30% em apenas uma semana. Segundo, elimine imediatamente de sua dieta estas 3 fontes ocultas de sódio: sopas enlatadas, frios processados e certos antiácidos. A maioria dos idosos não suspeita que esses produtos comuns podem conter mais sódio do que 8 pacotes de batatas fritas. Cirurgiões vasculares da Cleveland Clinic documentaram que a exclusão apenas desses 3 alimentos pode reduzir o perigoso inchaço nas pernas em até 40% em 72 horas. Terceiro, comece a fazer este simples teste da meia de 30 segundos todas as manhãs. Pressione firmemente o polegar na frente do tornozelo por 3 segundos e solte. Se a marca permanecer por mais de 5 segundos, ligue imediatamente para seu médico. Não na próxima semana, não no próximo mês, hoje. Peça um exame de sangue BNP, que mede um hormônio específico que detecta insuficiência cardíaca, muitas vezes anos antes que os testes comuns mostrem problemas. Você já faz essas 3 coisas simples, ou está arriscando sua vida como Nancy? Não espere estar sem fôlego na emergência para levar isso a sério. Sinal de alerta 2. Mudança de cor e temperatura. Você notou que áreas de sua perna ficam pálidas, azuladas ou avermelhadas? Ou, talvez, partes de sua perna pareçam significativamente mais frias do que outras áreas. Essas mudanças podem parecer insignificantes, mas são, na verdade, alguns dos sinais de alerta mais mortais que seu corpo pode emitir. Pesquisas da Mayo Clinic mostram que essas alterações de cor e temperatura sinalizam a doença arterial periférica, DAP, uma condição ligada a um aumento impressionante de 400% no risco de AVC e ataque cardíaco em apenas 5 anos. Mais alarmante ainda, um estudo marcante, publicado no Journal of Vascular Surgery, revelou que 76% dos idosos com esses sintomas faleceram em 8 anos se não recebessem tratamento adequado. A Dra. Elizabeth Randall, chefe de medicina vascular no University Medical Center, explica: essas mudanças de cor indicam que o sangue não está chegando a certas áreas da perna. É como observar uma planta morrer lentamente quando não recebe água. Infelizmente, a maioria dos pacientes não percebe que está testemunhando os estágios iniciais da morte tecidual. Tome a história de Gerald como um alerta. Aos 69 anos, este contador aposentado notou uma pequena mancha pálida em sua panturrilha direita, que estava fria ao toque. Seu médico disse que não havia com o que se preocupar, apenas má circulação por ficar sentado por muito tempo. Gerald aceitou a explicação e continuou sua vida. Nos 4 meses seguintes, a área pálida aumentou, e caminhar, mesmo por curtas distâncias, tornava-se cada vez mais doloroso. Quando Gerald procurou uma segunda opinião, cirurgiões vasculares descobriram 3 bloqueios maciços nas artérias de sua perna. Esses bloqueios estavam a dias de causar uma morte tecidual catastrófica que exigiria amputação. O especialista disse a Gerald: esses bloqueios não surgiram da noite para o dia. Os sinais de alerta estavam visíveis em sua pele há meses. Mas você não precisa se tornar outro Gerald. Você pode detectar esses bloqueios perigosos em casa, antes que ameacem sua vida. Aqui está meu protocolo de 3 etapas, recomendado por cirurgiões vasculares, mas raramente ensinado aos pacientes. Primeiro, faça este simples teste de pulso em casa agora mesmo. Usando os dedos indicador e médio, pressione suavemente a parte superior do pé, onde ele se encontra com o tornozelo. Você deve sentir um pulso rítmico e claro. Agora, verifique o pulso atrás do tornozelo interno. Você sente ambos os pulsos claramente. Eles têm aproximadamente a mesma força. Se algum pulso estiver fraco ou ausente, ligue imediatamente para seu médico. Não adie nem por um dia, sua vida literalmente depende disso. O segundo passo é incorporar à sua rotina diária 3 séries de exercícios que os principais especialistas em cardiologia recomendam para eliminar bloqueios perigosos naturalmente. São eles: rotações de tornozelo, 30 círculos em cada direção, flexões dos dedos dos pés, flexione e estenda os dedos 50 vezes, extensões de perna sentado, estenda cada perna 20 vezes. Esses exercícios devem ser realizados 3 vezes ao dia. Um estudo da Universidade de Michigan demonstrou que esses movimentos direcionados podem aumentar a circulação sanguínea nos membros inferiores em até 35% em apenas 2 semanas. Em terceiro lugar, e não menos importante, enriqueça sua dieta com alimentos valiosos a partir de hoje. Frutas frescas, especialmente mirtilos, peixes gordurosos, como salmão, e vegetais de folhas verdes escuras.
Um estudo de 12 anos, publicado na renomada Circulation, mostrou que idosos que consumiam esses alimentos regularmente, pelo menos 4 vezes por semana, tinham 67% menos bloqueios arteriais em comparação com aqueles que os negligenciavam. Os compostos bioativos benéficos para os vasos, presentes nesses alimentos, literalmente ajudam a dissolver as placas existentes, mas apenas com consumo constante. Você está disposto a dedicar apenas 10 minutos por dia a essas estratégias simples, mas eficazes, ou prefere arriscar-se, juntando-se às milhares de pessoas idosas que anualmente perdem membros ou vidas devido a doenças arteriais progressivas? A escolha é, sem dúvida, sua, mas deve ser feita imediatamente, antes que esses sintomas silenciosos se tornem irreversíveis. Sinal de alerta 3. Cãibras ou dor nas pernas ao caminhar sem motivo aparente. Você precisa parar e descansar enquanto caminha devido a desconforto ou dor nas pernas. Notou que essa dor diminui quando você para de se mover, mas retorna com força total assim que você retoma a caminhada? Se sim, seu corpo está desesperadamente tentando alertá-lo sobre uma condição que, anualmente, ceifa silenciosamente a vida de milhares de idosos. Pesquisas da American Heart Association indicam que esse tipo específico de dor, conhecido como claudicação intermitente, é um sinal claro de doença arterial periférica, que leva a um risco 300% maior de acidentes vasculares cerebrais fatais em apenas 4 anos. Mais alarmante ainda, um estudo marcante, publicado no New England Journal of Medicine, revelou que esse padrão específico de dor ao caminhar está associado a uma expectativa de vida drasticamente reduzida, até 10 anos a menos do que aqueles sem o sintoma. O Dr. Michael Reynolds, diretor de cardiologia preventiva no Northwestern Medical Center, explica: esse padrão de dor é, essencialmente, seus músculos sinalizando desesperadamente a falta de oxigênio. Cada episódio de dor de claudicação intermitente é como uma pequena prévia do que se sente durante um ataque cardíaco ou AVC. Ele continua: é a maneira do seu corpo de comunicar que bloqueios mortais estão se formando em todo o seu sistema circulatório. Consideremos a história instrutiva de Evelyn, uma professora aposentada de 71 anos. Evelyn adorava passear com seu cachorrinho pelo bairro. Gradualmente, ela começou a notar uma dor ardente e de cãibra nas panturrilhas, que a forçava a parar após apenas um quarteirão. Ela culpava sua má forma física e tentava superar a dor. Tinha vergonha de contar ao médico, confessou Evelyn. Parecia tão insignificante comparado ao que outros idosos enfrentavam. 6 meses depois, celebrando o aniversário da neta, Evelyn sofreu um AVC maciço que a deixou parcialmente paralisada do lado direito. O neurologista explicou que a dor nas pernas era um sinal de alerta crítico de que bloqueios semelhantes estavam se formando nas artérias que levavam ao seu cérebro. Se tivéssemos detectado isso quando os sintomas apareceram pela primeira vez em suas pernas, disse ele, poderíamos ter prevenido completamente este AVC. No entanto, há notícias encorajadoras. Você pode interromper esse desenvolvimento mortal antes que seja tarde demais. O protocolo que compartilharemos demonstrou a capacidade de reverter bloqueios arteriais em até 30% em estudos clínicos, sem o uso de medicamentos perigosos ou procedimentos invasivos. Primeiro, implemente este simples protocolo diário de caminhada de 7 minutos, desenvolvido por cirurgiões vasculares do Stanford Medical Center. Caminhe até sentir dor, mesmo que seja por apenas 30 segundos. Pare até que a dor desapareça completamente, depois caminhe novamente. Repita esse padrão parar e ir por exatamente 7 minutos. Não caminhe continuamente. É a alternância de paradas e inícios que sinaliza ao seu corpo a necessidade de desenvolver circulação colateral, criando, essencialmente, desvios naturais ao redor dos bloqueios. Estudos mostram que este protocolo específico aumenta o fluxo sanguíneo nas pernas em até 45% em apenas 6 semanas. Segundo, adicione à sua dieta estes 3 alimentos específicos que promovem naturalmente a dissolução das placas arteriais: alho, pelo menos um dente fresco diariamente, suco de romã, 120 ml diariamente, e nozes, um punhado todas as manhãs. Uma pesquisa inovadora do University of Maryland Medical Center mostrou que essa combinação específica reduziu os bloqueios arteriais em até 26% em apenas 90 dias, sem medicamentos ou cirurgia. Terceiro, elimine imediatamente de sua cozinha um óleo vegetal comum, o óleo de milho. Pesquisadores vasculares da Harvard Medical School descobriram que o óleo de milho contém compostos específicos que aceleram a formação de placas em idosos acima de 65 anos. Substitua-o por azeite de oliva extra virgem hoje. Não na próxima semana, não quando acabar, hoje.
Foi demonstrado que essa única mudança melhora a flexibilidade arterial em até 31% em apenas 30 dias. Vale a pena fazer essas mudanças simples quando sua vida está literalmente por um fio, ou você prefere arriscar seu futuro, como Evelyn? A escolha parece óbvia, mas você ficará chocado ao saber quantos idosos ignoram esses avisos até que seja tarde demais. Você notou algum desses 3 sintomas mortais nas pernas? Suas pernas estão tentando alertá-lo agora sobre uma condição de risco de vida que se desenvolve em seu corpo? Não seja mais um dos milhares de idosos que negligenciam esses sinais de alerta críticos até serem levados à emergência. Os protocolos simples que compartilhamos hoje podem, literalmente, salvar sua vida, mas apenas se você os implementar imediatamente. Agora você sabe exatamente como reconhecer e reverter os 3 sintomas mais mortais nas pernas que prevêem uma morte precoce após os 65 anos. Essas estratégias simples salvaram milhares de vidas que, de outra forma, teriam sido ceifadas por AVCS, ataques cardíacos e coágulos mortais. Nunca é tarde para restaurar a circulação e adicionar anos saudáveis à sua vida. Você merece viver até uma idade avançada sem o medo desses assassinos silenciosos que se escondem em suas pernas. Haja hoje, seu eu futuro agradecerá pelo presente de anos adicionais com aqueles que você ama.